Olá, alunos do nono ano, como é que vocês estão? Então, gente, 2 meses já, né? Nessa quarentena, nesse isolamento, nesse distanciamento social. E aí, como é que estão as coisas aí na casa de vocês? Estão conseguindo fazer as atividades? Estão tendo dúvida? Porque se tiverem dúvida na disciplina de língua portuguesa, vocês podem me procurar. Podem me chamar pelo WhatsApp, eu estou aqui para tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá? Nessa quinzena, a gente vai tá trabalhando um conteúdo diferente, um conteúdo novo, que é o anúncio publicitário, tá? O que vocês entendem por anúncio publicitário? O que é anúncio publicitário para vocês? O anúncio publicitário, ele está relacionado com a questão de divulgação de um produto, de divulgação de ideias. Às vezes, o anúncio publicitário e a propaganda são colocados como a mesma coisa, mas não são, tá? Isso eu vou estar explicando para vocês também. O anúncio publicitário ou simplesmente publicidade é considerado um gênero textual. Por quê? Porque trabalha a questão do texto, porque ele promove um produto, ele promove uma ideia e é vinculado nos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, rádio e agora na internet, né? Que é o polo, que é o auge de tudo, de toda a publicidade é na internet. Podemos encontrar também o anúncio publicitário nos outdoors, em panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô ou nos pontos de ônibus. A principal característica desse tipo de texto são precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto, de um serviço ou até mesmo de uma ideia. Que a gente chama isso de persuasão. Essa questão de convencer o consumidor é chamado de persuasão. É o convencimento que aquela frase, que aquele anúncio publicitário tem em relação ao leitor, em relação ao consumidor, tá? Esse tipo de texto, ele tem como intuito chamar a atenção do consumidor. Por isso que eles são atrativos, eles são coloridos e tem uma coisa que é muito comum, que são os verbos do imperativo, que sugerem ordem. Quando fala compre, veja, analise, preste atenção, são todos verbos no imperativo. É como se desse uma ordem para o consumidor em relação a esse produto, em relação a essa ideia ou em relação a isso que está tentando promover, né? Até mesmo uma campanha, até mesmo uma defesa, que é relacionado com a questão da ideia. É vender uma ideia, sem ela ter preço, sem ela ter valor monetário, mas é vender essa ideia, tá? Outro dado importante são as características do anúncio publicitário. Aqui eu trouxe para vocês as principais características, que são de caráter comercial, porque é algo que busca vender um produto, uma ideia, uma noção. Tem linguagem verbal e não verbal. Geralmente tem uma frase de efeito e tem imagens. E as imagens, elas acabam chamando atenção e às vezes até funcionando como uma persuasão, como convencimento para o consumidor, tá? Tem uma linguagem simples, que é justamente para convencer o leitor, para convencer o consumidor. São textos curtos, geralmente são frases ou apenas um parágrafo, são textos relativamente curtos, sim. São textos persuasivos e atrativos. Eles atraem porque eles têm poucas palavras, têm palavras-chave e são persuasivos porque buscam convencer o consumidor, convencer a gente de estar comprando esse produto ou essa ideia ou essa noção de alguma coisa que os publicitários pensam em vender. Eles podem conter humor, ironia ou criatividade. O humor faz a gente rir, claro, né? A ironia é crítica e a criatividade ela está presente em todos esses anúncios publicitários. Os verbos são no modo imperativo para indicar para o leitor, para o consumidor, dando uma ordem para a gente prestar atenção naquele produto.
Geralmente usam figuras e vícios de linguagem, figuras de linguagem. As figuras de linguagem, geralmente, que são mais presentes nos anúncios, são a metáfora. A metáfora é algo que é uma comparação, só que foge da realidade, tá? Uso de cores, imagens, fotografias, tudo isso para atrair a atenção do consumidor, tá? A estrutura. O anúncio publicitário ele tem uma estrutura pré-determinada, que primeiro vem escrito em letras maiores, que é o título, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. Aqui tem um exemplo de um chocolate. Aí tem em letras maiores escrito novo chocolate Azteca, mais delicioso. Então já chama a atenção. Esse título ele não é tão longo e ele está descrevendo o produto, né? Aí vem o corpo do texto. Trata-se da mensagem ou informação que envolve os aspectos persuasivos da linguagem publicitária. No corpo do texto publicitário são acrescidos adjetivos, verbos no imperativo, vocativos e imagens. Adjetivos, que são as qualidades do produto, verbos no imperativo, que vai chamar a atenção do consumidor, os vocativos, que é geralmente voltado para o consumidor, e as imagens, também para chamar a nossa atenção. Tudo isso é apresentado de maneira breve, numa linguagem clara e simples. Vale atentar que o corpo do texto publicitário utiliza muitas vezes uma linguagem coloquial, que é uma linguagem informal, porque busca estar mais próximo do público-alvo. Se o público-alvo são os jovens, os adolescentes, então a linguagem vai ser cheia de gírias, de informalidades próprias dos jovens, própria daquele público-alvo, né? Sendo assim, podem incluir figuras, metáforas, metonímia, hipérbole, ironia e vícios de linguagem, que são os estrangeirismos, os neologismos, a ambiguidade. O que seria metáfora? É aquilo que eu expliquei para vocês, que é uma comparação que foge da realidade. Quando, em vez de eu dizer que uma pessoa está brava, eu falo que ela está uma onça. Ela não virou uma onça. Eu estou comparando as atitudes daquela pessoa com as atitudes de uma onça, né? Então, eu estou fazendo uma comparação, algo que foge da realidade, algo que não é possível de acontecer na realidade. A metonímia, geralmente a gente usa muito. Quando vocês falam assim que estava com tanta fome que comeu 3 pratos de comida, ou estava com tanta sede que bebeu uma garrafa de água. Então, assim, você não comeu o prato, você comeu o que estava lá dentro, né? Então, isso é metonímia. A hipérbole consiste no exagero. Vou usar o exemplo da fome novamente, que é o que eu sempre ouço de vocês na escola. Quando está chegando perto da hora do lanche, que vocês começam com aquela, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de fome. Isso é uma hipérbole. Por que a hipérbole? Porque é um exagero. A hipérbole consiste no exagero. E aí vem os vícios da linguagem, os estrangeirismos. Por exemplo, quando a gente usa sites, quando a gente usa downloads, quando a gente usa e-mail, são todas palavras estrangeiras, né? Mas que a gente já se acostumou com elas no nosso dia a dia. Os neologismos são palavras que são criadas, às vezes elas nem existem no dicionário e elas são inventadas. E ambiguidade é aquele termo que ele tem duplo sentido, tá? Aí tem o exemplo de um corpo do texto do chocolate Azteca, que fala: experimente o novo e delicioso chocolate Azteca, com mais de 70% de cacau e 0% de gordura saturada. Ó, o verbo experimente, o verbo está no imperativo. Então, o público-alvo são pessoas que gostam do chocolate e são pessoas que buscam uma alimentação saudável. Por quê? Porque esse chocolate, ele é novo, ele é delicioso e ele contém mais cacau. Ele tem 70% de cacau e ele não tem gordura. Então, o público-alvo é um público mais fitness, né? As pessoas mais preocupadas com a saúde, que não consomem tanta gordura, né? Aí entra a questão de adequar a linguagem da publicidade, do anúncio publicitário, para o público que deseja ser atingido, tá? A marca.
Abaixo segue a marca do produto junto com o logotipo da empresa, por exemplo, Chocolate Azteca Limitado. E aí tem o logotipo, tem um desenho do chocolate, saindo apenas o cacau, sem a gordura, sem nada, para atrapalhar as pessoas que buscam uma alimentação mais saudável, mas também são adeptas ao chocolate, também gostam muito do chocolate. E logo depois tem o contato. São as informações de contato e identificação da empresa que comercializa o produto. Por exemplo, número de telefone, serviço do consumidor, e-mail, página da internet, rede social. Aí tem o contato aqui que a gente ou vocês poderiam estar entrando em contato com a empresa para adquirir mais produto ou para reclamar ou inclusive elogiar, dar um feedback para essa empresa, né? Aqui eu trouxe para vocês a diferença entre anúncio publicitário e propaganda, né? Enquanto a publicidade ela tem como finalidade vender um produto, um serviço, a propaganda tem como objetivo principal divulgar uma mensagem. Então, o anúncio publicitário, ele tenta convencer a adquirir um produto ou conscientizar de uma ideia. Já a propaganda, ela busca divulgar uma mensagem, influenciando opiniões ou obtendo adesão para uma ideia ou doutrina. Elas são semelhantes, sim, mas elas não são idênticas, tá? Visto o caráter persuasivo, que é a questão do conhecimento, do convencimento, tanto a propaganda quanto a publicidade, eles costumam apresentar textos com essa função de sensibilizar ou de atrair o interlocutor. O que seria interlocutor? É para quem a mensagem é dirigida, é o público-alvo, tá? Para tanto faz uso de imagens, músicas, recursos audiovisuais e efeitos sonoros e luminosos. Tanto no anúncio publicitário quanto na propaganda, a gente pode observar a questão do uso de imagens ou músicas ou recursos audiovisuais, efeitos sonoros ou luminosos. A veiculação de um e de outro pode ser dada pelo meio impresso, pelo rádio, pela TV ou até mesmo pela internet, tá? Pessoal, o conteúdo dessa quinzena são os anúncios publicitários, tá? Eu passei nas atividades, as atividades não tem no livro, são para vocês analisarem anúncios publicitários. E lá no anexo das atividades tem os anúncios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, podem me perguntar, podem me procurar. Eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível, porque a gente está junto nessa caminhada. Eu sei que não está fácil para ninguém, tá? Um abraço para vocês, se cuidem, fiquem em casa, cuidem das famílias de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam, tá bom? Tchauzinho, se cuidem.